Hoje nós falaremos sobre o primeiro e o segundo episódios do anime de Nier Automata. Vem comigo para ver o que aconteceu nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos um inscrito novo no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Caso você não seja inscrito, é muito fácil, é só clicar no botãozinho de se inscrever. E caso você já seja inscrito, também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então ativando o sininho você garante que vai receber notificação de todos os vídeos novos que saírem aqui. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! O primeiro episódio de Nier já começa com uma introdução bem turbulenta da história, em que a 2B, que é um androide a serviço da humanidade, está executando uma missão na Terra para procurar uma arma de classe Golias e destruí-la também, assim como obter informações sobre a situação da Terra. Para isso foi designada uma unidade de suporte para estar fazendo esse reconhecimento junto com ela, que se chama 9S. Ela está em uma nave e ela começa batalhando contra alguns inimigos já. Ela destrói os inimigos facilmente, pois ela é uma unidade de batalha, e ela já foi designada então para descer até a superfície da Terra e começar a fazer o reconhecimento. Então quando ela tá chegando num lugar que remete a uma fábrica, ela entra em um corredor que vai se estreitando cada vez mais, até que a nave dela é completamente esmagada e só ela consegue passar. Ali ela encontra alguns robôs e ela começa a lutar contra vários desses robôs. E ela descobre um grande braço mecânico que está ativo e que é totalmente hostil contra ela. Ela só com a força bruta não consegue derrotar o bicho, mas aí ela utiliza o seu drone de acompanhamento que tá junto com ela para lançar um ataque bem forte nesse braço. O braço parecia derrotado, só que aí quando ele se reanimou para atacar ela, o 9S chegou na sua nave e utilizou um bombardeio de mísseis para derrotar finalmente esse braço. Aí ele se apresentou como sendo o 9S, que estaria juntamente com ela nessa missão, e eles foram procurar o Golias. Mais pra frente, eles finalmente descobrem o que é a unidade Golias, e é na verdade um construto gigante. Os braços mecânicos que eles encontraram eram o menor dos problemas para esse tipo de unidade que eles estavam enfrentando. Com muito esforço e com muita tática, o 9S consegue se sacrificar para que a 2B consiga derrotar esse primeiro Golias, só que aí eles descobrem que não havia apenas um Golias, e sim 4 Golias nas redondezas, então os outros 3 foram ativados e vieram em direção a eles, sem que eles pudessem fazer nada. O 9S, um pouco antes da 2B derrotar o Golias, pediu pro drone de acompanhamento da 2B fazer o backup dos dados dela, porque eles provavelmente iriam morrer ali, e como eles são androides, eles seriam reiniciados na sua base. Aí eles removeram as 2 caixas pretas deles que estavam dentro dos seus corpos e realizaram uma ação de autodestruição, derrotando todos os Golias e também os matando. Como eu disse, eles são androides, então eles renasceram dentro do bunker, que é uma estação espacial desses androides em que eles recebem as ordens e partem para a Terra fazer a missão, e aí a 2B saiu à procura do 9S nessa estação espacial. Quando ela foi conversar com ele, ela percebeu que somente ela tinha as memórias da missão, pois ela foi a única que recebeu o backup de dados que o 9S patrocinou para ela. Ou seja, o 9S não lembrava de nada e ela ficou um pouco triste com essa informação, porque ao longo do episódio foi nos mostrado que ela é um androide muito solitária, ela sempre fez missões sozinha, e essa foi a primeira vez que ela tinha um companheiro e ela gostou muito da presença do 9S. E ali acabou esse primeiro episódio de Nier Automata. Bora agora pro segundo episódio. O segundo episódio de Nier Automata começou explicando um pouco mais da história desse universo. A humanidade existia normalmente até que aliens chegaram do espaço e utilizaram máquinas como armas para aniquilar a humanidade. Os humanos que sobraram fugiram para a Lua e criaram ali uma força de resistência para retomar a Terra para si. Aí eles criaram androides para lutarem pelos humanos. A luta não estava indo bem, então eles decidiram criar uma unidade superior de combate. Foi aí que eles tiveram a ideia de criar os Yorha. Esses Yorha possuem capacidades específicas de combate para fazer as mais diversas atividades de maneira extremamente eficiente se comparado com os androides normais anteriormente criados. Então a 2B, por exemplo, é um modelo de combate, o 9S, por exemplo, é um modelo scanner, então ele é excelente para reconhecimento e normalmente para acompanhar algum dos outros modelos de ataque, como por exemplo a 2B. Aí a história passou para um robozinho com corte na testa, que eu vou estar chamando de Corte, o nome do robozinho, para facilitar na hora de mencionar ele durante o episódio. O Corte começou como um robô com olhos vermelhos, ou seja, ele tinha sede de sangue, ele não era nem um pouco passivo e ele era extremamente hostil. Foi nos explicado que na filosofia de vida dos robôs, enquanto eles estão com os olhos vermelhos, quer dizer que eles ainda não têm alma. Eles são robôs feitos apenas para seguir ordens. A partir do momento que eles encontram o seu tesouro, ou seja, quando os seus olhos mudam para a cor amarela, quando eles encontram algo que eles se preocupam mais do que seguir ordens, eles passam a ter vontade própria.
Então o Cort, quando ele encontrou uma flor no meio do campo de batalha, ele se encantou por essa forma de vida e ele encontrou o seu tesouro. Foi aí que ele conseguiu convencer alguns companheiros dele a começar a plantarem essas sementes de flor e cultivarem elas. Não demorou muito tempo até que toda a cidade em que eles estavam localizados ficasse lotada de flores, pois eles estavam cultivando o seu novo tesouro. Aí também mostrou alguns androides da Resistência, que são androides que ficam permanentemente na Terra, que também são força de combate para combater esses robôs menores em combates não tão especializados como o dos Yorha. Eles precisavam de ajuda para mandar os suprimentos que eles encontraram para a base deles, mas não possuíam nenhuma ajuda, e com certeza o Conselho da Humanidade, que fica localizado na Lua, não mandaria androides especializados para auxiliá-los. Enquanto acontecia toda essa situação na Terra, a 2B finalmente acordou com o 9S chamando-a. Eles foram até a comandante deles, pois a comandante deles possuía uma missão nova para eles dois. O objetivo deles agora seria fazer contato com a Resistência, ou seja, com esses mesmos membros que estavam precisando de ajuda na Terra, para fazer um reconhecimento na área. E eles precisavam fazer essa missão, pois outro androide da Yorha, que estava encarregado de fazer essa mesma missão, acabou sumindo do local. Enquanto eles estavam se dirigindo à Terra, começou uma invasão dos robôs àquela cidade abandonada. Os membros da Resistência fugiram para fora da cidade, pois essa seria a melhor maneira de sobreviver, mas aqueles robôs que estavam cultivando as flores resolveram ficar para proteger os seus patrimônios. Não deu outra, eles eram muito poucos, então eles foram todos exterminados, com exceção do Cort, que estava em outro local, regando flores próximo à ponte. Quando essa força de robôs finalmente chegou até a ponte, o Cort decidiu lutar para proteger o seu tesouro. Foi aí que o auxílio da 2B e do 9S chegaram e eles explodiram todos os robôs, salvando a Resistência. O único problema é que o Cort também foi explodido nesse ataque de bombardeio que os androides fizeram. No seu último momento de vida, o Cort acabou caindo do lado de uma flor e foi aí que ele finalmente percebeu que valeu a pena dedicar a vida dele para cuidar dessas flores e que esse era o seu propósito. Foi aí que seus olhos acenderam em verde, mostrando que ele transcendeu essa condição de hobby e percebeu que valeu a pena viver para cuidar das flores. Comenta F no chat para o nosso querido colega Forte. E aí, depois de cessar esse ataque, a 2B e o 9S se apresentaram para os membros da Resistência falando que eles estavam ali para ajudá-los e pediram a situação do local. Esse segundo episódio de Nier Automata terminou mostrando a base em que os robôs são produzidos e uma espécie de coração mecânico formado pelos robôs iluminando-se, parecendo que vai gerar uma nova vida ou algo do tipo. Bora agora porque eu achei 12 episódios. Olha, pra ser bem sincero, eu não sabia que teria tanto CGI em Nier Automata, mas faz sentido porque existem vários seres robóticos, mas eu realmente fiquei impressionado com a qualidade do CGI, porque em nenhum momento o CGI ficou realmente ruim como o CGI está sendo utilizado em máquinas. Não fica tão aparente assim a distância entre, por exemplo, o 2D da 2B em contraste com o CGI do Golias. Na minha opinião, eles conseguiram mesclar muito bem o 3D com o 2D, fora que o CGI é muito bem feito, então eu não tive nenhum problema com a adição de CGI no anime, e eu achei que ficou até bonito na maneira de compor. Outra coisa que eu fiquei bastante impressionado também foi a beleza dos ambientes naturais. O estúdio A1 tá dando bastante atenção a esses pequenos detalhes, e que inclusive parece com o cenário de The Last of Us, com esses prédios abandonados e essa humanidade decadente que a gente vê e passa a entender a partir da explicação desse segundo episódio. Quanto às qualidades da produção, eu já disse que eu já gostei do CGI, mas eu também gostei bastante da animação. A animação tá bem fluida, os traços estão feitos com bastante qualidade, e eu espero que a A1 mantenha essa qualidade daqui pra frente. Pelo que o meu amigo disse, a adaptação está sendo bem fiel à história do jogo, tanto que os primeiros momentos do primeiro episódio são extremamente semelhantes com o prólogo do próprio jogo, principalmente o início do prólogo, ali com a batalha da 2B contra as naves inimigas. E bom, das informações que a gente tem sobre a história até agora, eu tô começando a suspeitar de algumas coisas, como por exemplo, não foi nos dito muito especificamente o que são esses alienígenas. Então, talvez não tenha sido uma invasão alienígena, até porque não existem humanos suficientes, nem história suficiente, para que se confirme o que aconteceu no passado. Então essa história pode ser inventada dos próprios humanos que restaram para justificar essa guerra dos androides contra as máquinas. Na minha opinião, o que eu acho foi que os humanos realizaram uma revolução das máquinas, as inteligências artificiais tomaram conta do planeta e essas mesmas IAs expulsaram os seres humanos da Terra, obrigando-os a se abrigar na Lua. Para tentar retomar a Terra de volta para si, eles começaram a criar androides na Lua e enviá-los à Terra para retomar a Terra para si dessas inteligências artificiais que acabaram subjugando a mesma humanidade que as criaram. Mas isso é só uma teoria minha, não dá pra saber confirmado. E também outra coisa que eu acho bem estranho é que até agora não mostrou nenhum humano. Até agora só foram mostrados os androides e em nenhum momento, nem mesmo naquela explicação inicial do anime, falando sobre a glória dos humanos, não mostrou nenhum humano falando aquilo. Era apenas um holograma e uma voz por trás, mas não tinha nenhum humano ali pra transmitir essas informações. Então não dá pra saber também se os humanos ainda existem. Eu tenho essa dúvida pessoalmente. Eu também achei muito interessante essa discussão dos robôs terem
alma, até porque, segundo a história que nos foi mostrada, eles são feitos apenas para combate, mas a partir do momento que eles conseguem adquirir consciência própria, eles começam a se dedicar a outras atividades, como por exemplo o próprio Corte, que encontrou uma flor e decidiu que dedicaria sua vida às flores, e no final da sua vida ele percebeu que valeu a pena tudo isso, e aí ele transcendeu o estado de robô para uma consciência plena do que ele estava fazendo. Pelo que eu entendi, quando os olhos de um robô brilham verde, é quando finalmente pode-se dizer que ele ganhou uma alma. Infelizmente o Corte acabou morrendo, mas eu gostei da lição que eles deixaram por meio da breve história dele, que nos foi mostrada no segundo episódio. E no mais, eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam dos episódios aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês, então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Se lembrem de mandar F no chat, por favor. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!